Graça e paz, povo de Deus. Hoje tem uma palavra poderosa para o teu coração. Peço que você não saia e fique até o final, porque essa palavra vai edificar muito a tua vida, né? E o tema dessa palavra que eu quero falar hoje, como permanecer de pé, ou a importância de permanecer de pé. Eu acredito que todos que estão aqui, algum momento da sua vida, já se sentiram cansados, sem forças e não souberam como agir. Ou muito pior, muitas vezes perderam a sua coroa, a sua bênção que lutaram tanto para conquistar, né? A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos vigiar, né? E aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? A palavra do Senhor também diz para termos o cuidado para Satanás não roubar a nossa coroa, não é isso? Então, é sobre essa palavra hoje que nós vamos trazer aqui. Abra a tua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, que é um texto riquíssimo, né? Onde vamos aprender um pouco sobre as armaduras de Deus de uma forma totalmente diferente, uma forma que acredito que você nunca ouviu, né? Então fica conosco aqui até o final, tá? Abra a tua Bíblia aí, livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, né? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde é a força do seu poder? No Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estáis firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, nós já começamos a entender que a armadura vem de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que forte isso aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Em alguns lugares está a autoridade, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Meu Deus, esse texto é maravilhoso, né? Então, nós vamos começar a entender aqui que Paulo, ele começa a falar aqui, ó: no demais, irmãos meus, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo está nos dizendo aqui que existe uma fonte de força e uma fonte de poder. É muito importante que você entenda isso. Existe uma fonte de força e de poder, e essa força e poder nós não só podemos acessá-los, como também devemos acessar esse tipo de força e de poder. E aonde está? Esse revestimento está na armadura de Deus. Então, esse revestimento, essa força e esse poder e essas armaduras estão em Deus, né? No Senhor e na força do seu poder. Verso 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha só isso aqui. A palavra do Senhor aqui está nos dizendo que nós precisamos estar firmeza. Então, existem épocas da nossa vida que nós só precisamos estar na posição. Existem épocas da nossa vida, vai ter épocas que você não vai se sentir bem o suficiente para avançar, para lutar, para pelejar, né? Para orar como você orava, para buscar como você buscava, ou aquela força. Você está passando por uma prova espiritual, mas a palavra do Senhor está nos dizendo
que nesse tempo nós temos como nos revestir de toda a armadura para estar firme, ou seja, ficar firme sem recuar. Muitas vezes, tudo que nós precisamos é estar firme, meus irmãos. Às vezes nós estamos preocupados demais em mostrar resultados ou em avançar quando muitas vezes estamos feridos, né? Ou passando por algumas lutas ou um processo de amadurecimento. E a palavra do Senhor está nos ensinando: ficai firmes, fique na sua, né? Resista. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora olha isso aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha esse detalhe. Tomem toda a armadura. Não esqueça de nenhuma parte da armadura. Tomem toda a armadura de Deus. Olha que forte. Vamos lá. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. É aquilo que eu acabei de falar. A armadura de Deus, ela vai te fortalecer para que você resista ao dia mau. Sabe, muitas vezes nós erramos por falta de sabedoria. A palavra do Senhor diz assim que pequeis, né, por não conhecer, né, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Mateus, se não estou enganado, 22 e 29. Pequeis por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Então, olha isso aqui. A palavra do Senhor está dizendo assim, ó, tomai toda a armadura. Não é só o capacete, não é só a couraça, não é só o escudo, não. É toda a armadura. Para que possais resistir ao dia mau. Ou seja, a palavra do Senhor está nos dando uma afirmação que o dia mau ele vem. Mas também é nossa obrigação resistir a ele, né? Ficar firme, né, com ele. E muitas vezes no dia mau você não vai conseguir, né, ser forte o suficiente como você gostaria, até porque a nossa força ela está na dependência. É por isso que Paulo vai nos dizer e nos ensinar que quando eu penso que estou forte, estou fraco, mas quando estou fraco, aí estou forte. Por quê? Quando nos vemos fracos na nossa visão, é aonde estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A nossa fraqueza física nos torna dependentes de Deus. Aleluia. E olha, resista ao dia mau e, havendo tudo isso, ficai firmes. Então, a grande dificuldade da maioria dos cristãos não é só resistir ao dia mau, é ficar firme. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que a armadura espiritual de Deus, que nós vamos falar aqui, desse revestimento, também tem a ver com um devocional. No início, exemplo, você começa o seu dia, você começa a buscar no Senhor e na força do seu poder, como vimos no verso 1. Então você começa a se revestir. Depois vamos falar aqui o próximo passo a passo desse revestimento, daquilo que nós precisamos. Então, depois desse revestimento, né, em ti, na força do seu poder, o que é que nós vamos entender? Que revista-se de toda a armadura para que vocês resistam ao dia mau, né? E havendo tudo isso, ficai firmes. A grande questão também não é só resistir ao dia mau e nem só ficar com a armadura, mas sustentar a armadura sem deixar ela cair, né? Então isso é a grande dificuldade da maioria dos cristãos. E aí o que é que nós vamos entender? Estais, pois, firmes. Agora a palavra do Senhor, no verso 14, vai começar a detalhar como é e o que é esta armadura. O que é essa armadura espiritual em Deus? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, para eu estar com meus lombos cingidos e protegidos, eu preciso andar com a verdade. E vestida a couraça da justiça, andar em justiça. Que justiça, pastor? A justiça de Deus. A justiça conforme a palavra. Não é a justiça segundo a nossa sabedoria humana, né? A justiça de Deus. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Pastor, e como é que eu ando? Como é que eu tenho o meu calçado, né, revestido no evangelho da paz? Primeira coisa, o evangelho é a palavra, mas aqui é a palavra de uma forma diferente. Já eu vou voltar para essa parte para você entender melhor. Tomando sobretudo o escudo da fé, né?
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então significa que o escudo nos protege e o escudo apaga os dardos inflamados. Como é que ele apaga, pastor? Dardo inflamado, vamos supor como uma flecha. Alguém lança uma flecha ali na direção da tua mente e antes que ela chegue, você apaga com o escudo. Então, a fé vem pelo ouvir, o escudo da fé. Pelo ouvir na palavra de Deus. Então significa que quando você tem a palavra enxertada no teu coração, meditando nela, você está com o escudo da fé em dias. Porque quando Satanás lançar dados malignos sobre a tua mente, dizendo que você não pode, e inúmeras coisas, significa que a palavra que está enxertada no teu coração, ela vai apagar toda aquela mentira diabólica que está a ser projetada nas tuas emoções, projetada nos teus pensamentos, projetada nos teus sentimentos. É sobre isso. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, olha, presta atenção nisso aqui. A palavra sabemos que a espada sabemos que é a palavra, né? Como Jesus ele combate Satanás ali no deserto. E o capacete da salvação, o que é o capacete da salvação? A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó, verso 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como que eu tenho o capacete? Pensando, a Bíblia diz assim, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é afável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, pensando nas coisas que é do alto. Deixa eu te ensinar um segredo muito forte e poderoso aqui. Você sabia que a sua mente não tem zona neutra? Ela não existe zona neutra. Por isso que Deus, na sua multiforme graça, pelo seu poder de sabedoria, ao qual nos criou, ele entendeu que a mente do homem, ela sempre vai estar ocupada, ou com coisas do alto, ou com coisas de baixo. Por isso que a Bíblia diz assim, pensai nas coisas que é de cima, pensai nas coisas que é do alto. Por quê? Porque na maioria das vezes, eu e você, nós estamos sempre a lutar conosco mesmo. Queremos sempre entrar na zona de conforto. Na nossa mente, essa zona de conforto é a zona neutra. Mas deixa eu te dizer, não existe zona neutra no campo da mente. Então, ou você está ligado aos pensamentos, como o apóstolo vai dizer, ó, orando em todo o tempo. Pastor, como que eu vou orar em todo o tempo se eu preciso trabalhar, se eu preciso fazer muitas coisas? Orar em todo o tempo é estar com a mente no alto, com a mente em Cristo. Eu posso estar trabalhando, mas eu estou falando. Eu posso estar trabalhando, mas eu estou comunicando com o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando em línguas, ou muitas vezes eu estou tirando dúvidas, como estamos conversando aqui. Amém? Então, orem em todo o tempo. Por quê? Porque a sua mente precisa estar cheia das coisas que é de cima, da palavra, de tudo que é bom, de tudo que é amável, afável, de boa fama. Nisso pensai. Nisso sobrecarregai a vossa mente, no bom sentido. Nisso meditai. Por quê? Porque se você estiver cheio das coisas de Deus, ou cheio das coisas de Deus, você não tem espaço para negatividade, para ataques malignos, para todas essas coisas. Então, o capacete da salvação eu preciso estar em constante comunhão com meu Deus. E posso estar no trabalho, aonde estiver, eu tenho essa possibilidade que me foi dada, né? Então, não existe zona neutra na tua mente. Para de tentar se procrastinar, de estar pensando, mas eu tô me sentindo bem, eu tô isso, eu tô aquilo. Não existe zona neutra. Não existe. Ou você se ocupa com as coisas do alto, ou você está perdendo a tua batalha. Agora, voltando para o calçado da preparação do evangelho. Pastor, mas é muito difícil. Muito, muito difícil. Eu estar com a mente sempre em Deus, tem hora que cansa. E eu sei disso. Mas tem um segredo aqui para você não deixar o teu escudo da fé cair. Tem um segredo. Que segredo é esse? Vamos entender aqui esse segredo. Calçado da preparação do evangelho, da paz. Repare bem, ele fala assim, ó, da paz. Da paz. Então significa que nós podemos pregar um evangelho que não é o evangelho da paz e não sair fora da palavra. Vocês já notaram que está acontecendo muito isso no mundo hoje? Pessoas que usam a Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas para atacar, para denegrir, para gerar divisão na igreja. Isso não é o evangelho da paz. Nós precisamos pregar o evangelho da paz.
Por mais que não saia da palavra, nós podemos deturpar o evangelho por sentimentos errados que estão no nosso coração. Então, a palavra ela é pura, ela não erra, ela não mente, mas muitas vezes a manipulação daquele que está a ensinar. E nós precisamos, por isso que a Bíblia diz assim, examinai, né, o vosso coração. Provérbios 4:23 também diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procedem as fontes da vida. Então, nós precisamos entender que temos o compromisso de evangelizar, de levar o ID, de pregar o evangelho, mas tem que ser um evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho que une, né? O evangelho que leva à verdade. Então vamos lá. Tá falando assim, calçado na preparação do evangelho da paz. Como é que eu visto, né, esse calçado levando as boas novas? Então significa que muitas vezes você se sente sobrecarregado ou sobrecarregada. Por quê? Porque você está só no ambiente da tua mente. Você está se preocupando com teus pensamentos. Eu não posso pensar nisso, eu não posso, isso é errado. Não. Pensa nas coisas que é de cima. Pastor, eu já tenho feito, mas mesmo assim tem hora que é pesado, eu canso. Ok. Então, não fica só no âmbito da mente. Começa no âmbito do trabalho. Leva as boas novas. Trabalha para o Senhor. Evangeliza. Ganha almas. Faz o bem. Ajuda na tua igreja. Evangeliza nas ruas. Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração. Isso vai manter o teu calçado nos teus pés. As sandálias. O calçado da preparação do Evangelho da paz. Leve a paz para os corações que estão aflitos. Leve a paz para os corações que estão afligidos. Leve a paz, a preparação. Então, é isso que você precisa. Muitas vezes ficamos só no âmbito da mente. Eu penso, eu acho, eu consigo, né? E sobrecarregamos a nossa mente. Então, começa a acontecer uma frustração. Mas a palavra do Senhor, ela diz que a fé sem obras é morta. Como assim? Significa que para o teu escudo permanecer de pé, tem que haver não só uma crença do eu acredito, não só na dimensão da mente, mas na dimensão da ação. A fé sem obras, ela é morta. Então significa que muitas vezes você tem perdido batalhas sobre a tua vida, porque tudo que você tem levado para o âmbito da mente, para a luta na mente. E o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, eu quero que você leve para o âmbito da ação, dimensão do trabalho. O escudo da fé para estar de pé, que é a dificuldade da maioria das pessoas, né? Ora você tá bem, ora você tá mal. O escudo às vezes tá apagando os dados, às vezes você baixa a guarda. A palavra do Senhor está nos dizendo que para esse escudo ficar de pé, não basta só o eu acredito, basta também o eu pratico. Porque Tiago vai dizer assim, mostra-me a tua fé, que eu te direi o tamanho da minha pelas minhas obras. O que vai definir se você tem fé ou não é a tua crença, é aquilo que você produz, é aquilo que você faz. O que vai dizer que se você tem fé nisso é aquilo que você tem feito. Teus feitos vai falar mais sobre você do que aquilo que você acredita. Então, nós vamos olhar os heróis da fé, Hebreus capítulo 11. E tem muitos heróis da fé ali, todos são falhos, né? Raabe era uma meretriz, Noé se embriagou e os seus filhos, o seu filho viu a sua nudez, né? Seus filhos, na verdade. E vamos ver ali Davi também, que ficou com a mulher de Urias e escreveu uma carta para ele morrer ali praticamente em batalha, né? Nós vamos ver Sansão, né? Que deitou com Dalila, contou o seu segredo e perdeu ali temporariamente o seu pacto com Deus. E todos eles estão nos heróis da fé. Pastor, heróis, isso mesmo, estão nos heróis. Mas como assim? Nós vamos entender sobre essa história que os heróis da fé não estão ali pelas suas perfeições, mas eles estão ali pelos seus feitos, pelos seus atos. Noé está nos heróis da fé não porque se embriagou, mas porque mesmo sem uma planta, ele pegou o machado e começou a construir a arca. Obediência, mas não na crença, na ação.
né? Davi, com todo o seu defeito também, ele foi lá e matou Golias, e Deus não mandou ele matar Golias, mas ele foi atrás da promessa que Samuel tinha feito sobre a cabeça dele. Quando ungiu e disse que seria rei, ele viu a oportunidade, e Davi cumpriu o seu propósito no Senhor, né? E muitos outros homens. Raabe, ela está nos Heróis da Fé não porque era uma meretriz, mas porque abrigou os espias de Israel ali. Então, os teus feitos vão falar o tamanho da tua fé. Vai falar mais sobre a tua fé do que as tuas crenças. Vai falar quem você é em Deus. E eu espero que com essa palavra de hoje, você possa estar firme e segurar a tua armadura, né? Estais, pois, firmes. Firmes. Muitas vezes não precisamos avançar, mas só o fato de estarmos firmes no lugar, sem retroceder, vigiando e cuidando para que Satanás não roube aquilo que nós já conquistamos, já é um grande avanço, já é uma grande vitória, porque a palavra do Senhor diz que em seguida Satanás fugirá de vós. Amém? Eu espero que você seja abençoado por essa palavra. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. E compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. A palavra do Senhor diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai colocar no mínimo 5 pessoas aí para você partilhar essa palavra. Amém? Você também que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe para mais pessoas, deixa o teu like, não esquece, amém? E temos live também todos os dias, de segunda a sexta, às meio-dia, amém? Fica ligado também no nosso canal do Instagram, pr.renatomonteiro, com 2 O no final. Deus abençoe vocês, não se esqueça de compartilhar e lembre-se, quer ter êxito nas coisas de Deus, revista-se e fique firme. Amém? Ficai, pois, firme. Resistência. Muitas vezes não precisa você avançar no momento, mas ficando firme, né? Vigiando, não deixando a tua coroa cair, nem ninguém roubar, já é uma grande vitória para os próximos passos que você vai dar em Deus. Amém? Deus abençoe. Se inscreve, compartilha, deixa o teu like. Te espero na próxima. Tchau, tchau.